Autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o próprio Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos 13, de 1 a 2. A Bíblia é clara a respeito da obediência que todos precisam ter em relação às autoridades governamentais. A sujeição não é para um grupo seleto menos favorecido, e sim um dever de todos. É assim que começa a instrução. Todos devem sujeitar-se. Nesse versículo está implícito um princípio dos céus. Lembre-se que na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, inclui uma normativa sobre vivermos a vontade de Deus, que acontece nos céus, da mesma forma na terra. Podemos falar sobre a sujeição às autoridades governamentais de uma forma geral, dentro da nossa sociedade moderna. Isso quer dizer, os alunos devem sujeição aos professores, os filhos devem sujeição aos seus pais, os empregados devem sujeição aos empregadores. Da mesma forma, quando a Bíblia nos ensina que as esposas devem sujeição aos maridos. Neste caso, não é uma questão de cultura, tampouco de modernidade, e sim uma questão de princípios. Um dos princípios que rege e sustenta os sistemas funcionais em qualquer âmbito, quer seja espiritual, social, familiar, empresarial, civil, é o princípio da hierarquia. Todo sistema que não é regido por um princípio hierárquico entra em colapso, incorrendo na autodestruição, no caos ou na desfuncionalidade. Jamais entenderemos a questão da sujeição às autoridades, bem como o papel das autoridades, se não entendermos o princípio da hierarquia. Toda autoridade é instituída por Deus. Isso não quer dizer que todas as pessoas são autorizadas por Deus para fazerem o que bem entendem. A sujeição nesse contexto bíblico é em relação à autoridade exercida, não em relação à pessoa. Quando se confunde os papéis, também se confunde facilmente sujeição com bajulação. A autoridade exercida fala sobre a função, que também tem como objetivo serviço ao próximo. No Antigo Testamento, por exemplo, Saul foi ungido rei de Israel, através do profeta Samuel. Saul estava revestido de autoridade para exercer a função de rei. Isso não significava que todo mundo poderia ser rei. Também não significava que Saul estava livre como autoridade máxima para fazer o que bem entendesse. Ele devia sujeição a Deus, contudo, estava sujeito ao profeta e às leis. Ele estava a serviço do seu povo. Note que quando Saul, que fora ungido legitimamente pelo profeta, não mais estava sujeito ao profeta, nem tampouco a Deus e às leis de Deus, sua autoridade lhe foi tirada. Daí então, Deus já contemplava outra pessoa para exercer a função de rei, alguém que seria segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade, a saber, Davi. A história de Saul mostra claramente a questão da autoridade delegada. Toda autoridade é respaldada por uma autoridade maior, levando-a, assim, à prestação de contas. Ninguém está apto para exercer alguma autoridade legitimamente se não for sujeito a alguma autoridade maior. Portanto, independentemente da cultura e da modernidade, quando a Bíblia diz mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, em contrapartida, os maridos devem amar suas esposas ao ponto de morrer por elas. Veja, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Alguém para ser um bom professor um dia teve de ser um bom aluno. Alguém para ser um bom empreendedor um dia teve de ser um bom empregado. Termino nossa meditação lembrando que Jesus ensinou ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele disse: "Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, pois sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros." Está em João 13, versículos 13 a 14. Deus deseja que cada cristão se sujeite às autoridades, para que também possa exercê-la de forma saudável e honrosa. É da vontade de Deus revestir com poder e autoridade cada cristão, não para que este, se corrompendo, venha se exaltar, mas para que de forma legítima possa servir com excelência, seja em qualquer posição de autoridade, na sociedade ou na família, testemunhando de Cristo e estabelecendo o reino de Deus. Pense sobre isso e que Deus te abençoe.